Fala aí, rapaziada, tudo bom? Eu não sei nem se esse vídeo vai para o YouTube de fato, porque ele é uma forma de eu consolidar tudo aquilo que eu venho aprendendo. É, Meu foco, eu vou basicamente explicar aqui tudo que eu tenho aprendido no meu estudo para o vestibular de medicina da UERJ, né? E eu estou estudando, inclusive, um nível acima. Eu estou estudando como se eu estivesse prestando um vestibular da VUNESP, que é, é consideravelmente específico, né? Mais do que a UERJ, inclusive. E o conteúdo que eu vou trazer aqui não necessariamente não substitui uma aula, assim. Eu não sou nenhum professor, entendeu? Eu só quero mostrar todo o meu conhecimento que eu consolidei, que eu aprendi e que eu decorei, né? Hoje a gente vai falar sobre zoologia dos vertebrados, que é um conteúdo que normalmente as pessoas elas negligenciam e acham difícil e chato. E realmente tá? Realmente é difícil, mas eu gosto bastante, mas isso é muito pessoal. O ponto importante é que zoologia é um conteúdo que as pessoas geralmente estudam com menos afinco do que conteúdos como fisiologia, por exemplo, como histologia. Então, esse é o ponto de diferenciar o seu. A partir dos conteúdos que a galera não domina, você tem que dominar. Então, zoologia é um conteúdo obrigatório para você, para mim, né, que eu tô querendo fazer meu vestibular, então é obrigatório pra gente, sacou? Então, por isso que eu estudo num nível tão absurdo. Um nível esse que excede até o vestibular da UERJ. Então, o vestibular, né, ele não é. A gente não tem que ser melhor, a gente não tem que ir bem só. A gente tem que ir melhor do que os outros. O jogo é esse, sacou? Então, sem mais enrolação, bora lá. As minhas. Ah, tá. Por último. Eu tô baseando aqui meu estudo nas apostilas do poliedro, tá? Inclusive, eu vou seguir uma ordem aqui muito parecida, ou quase idêntica à da apostila, beleza? Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Quando a gente vai falar de vertebrado, quando a gente vai falar de animal, quando a gente vai falar de zoologia dos vertebrados, é importante antes a gente fazer uma distinção entre animais endotérmicos e animais ectotérmicos. Animais endotérmicos são aqueles animais que eles dependem apenas do próprio metabolismo para gerar calor, para conseguir calor. Então são animais que não variam sua temperatura de maneira brusca no ambiente. Então, a sua temperatura corporal interna independe da temperatura externa, sacou? E quem são os animais endotérmicos? Os animais endotérmicos são os mamíferos e as aves. Os vertebrados, né? Os vertebrados endotérmicos são os mamíferos e as aves. E vale citar, eu acho que foi uma questão da FAMEMA do ano passado, que a endotermia das aves e dos mamíferos surgiu de maneira independente. É uma convergência evolutiva. Ou seja, é isso, assim, tipo, não é porque as aves têm que os mamíferos têm que ter. Surgiu de maneira independente. E é importante você saber isso. Então a endotermia ela vai estar presente nos mamíferos, nas aves, e a ectotermia, né, animais ectotérmicos, eles vão ser o resto, né, que são os peixes, os anfíbios e os répteis. Esses animais, eles vão precisar de fatores externos para conseguir calor. Então, por exemplo, o réptil, ele tem a mesma temperatura que o ambiente externo dele, sacou? Um detalhe importante é que o fato de animais serem endotérmicos viabiliza a sua difusão geográfica, porque animais endotérmicos eles não ficam tão suscetíveis a variações na temperatura no seu metabolismo, o que é excelente, né? Por outro lado, né, uma desvantagem disso é que como eles dependem apenas do próprio metabolismo, então eles vão ter um alto gasto energético para manter essa temperatura corporal, beleza? E vamos começar a falar dos animais de fato, né? É importante, antes de a gente começar, falar sobre os agnatos. Agnatos são animais desprovidos de mandíbula e com a boca circular. Os exemplos mais importantes são a lampreia e o peixe bruxa. A próxima classe, né, o subfilo, assim, dos animais, dos vertebrados, né,
são os gnatostomados. Os gnatostomados são seres que já possuem mandíbula, né? E por que a mandíbula ela é um elemento assim importante a se pontuar? Qual que é a importância dela? Pode parecer simples, né? Mas a mandíbula ela permite abrir e fechar a boca. E isso é incrível, porque ao abrir e fechar a boca, a gente consegue mastigar. E a gente consegue aumentar a capacidade de obtenção de alimentos, mas não só isso. A gente consegue uma maior variedade de alimentos que a gente pode consumir. Beleza? Bom, falando agora sobre os peixes. Aqui nos peixes, é importante a gente fazer uma distinção entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Eles têm muitas diferenças que eu vou abordar, mas basicamente, assim, a diferença mais básica que leva o nome deles, inclusive, é que os peixes, os condrictes, né, os peixes cartilaginosos, são sinônimos, eles têm um esqueleto formado de cartilagem. E os peixes ósseos, né, os osteíctes, eles têm um esqueleto formado por osso. Então, vamos falar agora primeiro dos peixes condrictes, né? Dos cartilaginosos. Os maiores exemplos que a gente tem é o tubarão e a raia. Esses peixes, eles são desprovidos de opérculo. Eu já vou falar, quando eu falar dos osteíctes, eu pago a minha dívida, né? Eu falo o que é o opérculo. Por enquanto, segura essa informação. Eles são desprovidos de opérculo. A pele deles, né, é constituída de escamas do tipo placoide, beleza? Além disso, os peixes cartilaginosos eles possuem válvula espiral. A válvula espiral ela aumenta a superfície de absorção de nutrientes e faz com que o alimento ele fique mais tempo no intestino, como uma válvula espiral mesmo, girando, girando, girando. Então, isso aumenta também o tempo de digestão desses animais. Outra característica importante dos peixes cartilaginosos é a posição da boca. A boca deles se encontra na posição ventral, beleza? Além disso, e a mais notável assim, diferença é a excreção de ureia. Peixes cartilaginosos excretam ureia, beleza? Vale citar assim, uma coisa bem específica, mas que é possível que a VUNESP cobre, não sei se ela já cobrou, mas é possível. Tubarões, ele tem uma estrutura chamada ampolas de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini são estruturas capazes de detectar campos elétricos gerados pela ação muscular de outros animais nos mares, o que ajuda a localizar presas, né, e obter alimento. Então, de peixes cartilaginosos, estamos satisfeitos com essas informações. Vamos falar agora dos peixes ósseos. E os peixes ósseos, ao contrário dos peixes cartilaginosos, eles têm um esqueleto ósseo e ele tem pele formada por escamas ósseas de origem dérmica, beleza? Um detalhe importante é que esses peixes eles já são constituídos de opérculo, eles possuem opérculo. E o que de fato são opérculos? E aqui eu pago minha dívida. Opérculos são estruturas ósseas que revestem as brânquias e não só isso. Opérculos eles revestem as brânquias e a movimentação dos opérculos ela garante maior fluxo de água nas brânquias. Então os opérculos eles aumentam a eficiência das trocas gasosas, né? Além disso, outra característica importante, né, é uma série de decorebas que você tem que saber. A boca dos peixes cartilaginosos encontra-se na posição frontal, tá? Outra coisa, nos peixes cartilaginosos a gente encontra estruturas com função hidrostática. O nome delas é bexigas natatórias. As bexigas natatórias, elas aumentam a capacidade dos peixes cartilaginosos de manter sua flutuabilidade em diferentes profundidades. Além disso, ela aumenta a capacidade deles de se deslocar-se verticalmente sobre a coluna d'água, tá? Praticamente sem ação muscular, beleza?
Outra parada importante que vale falar aqui. Os peixes ósseos, eles excretam amônia, tá? É uma das características assim mais clássicas, mais batidas, mas eu sugiro que vocês saibam tudo, beleza? Tudo que eu disse agora. Prosseguindo aqui, tô com minha colinha aqui do lado, assim, só como roteiro de aula, mas eu tenho falado tudo, né, tirando da minha cabeça mesmo. Prosseguindo aqui, vamos falar dos anfíbios. Os anfíbios são animais que eles representam uma transição entre o meio aquático e o terrestre. Mas os anfíbios, eu não posso afirmar que eles conquistaram em definitivo ainda o meio terrestre, porque esses animais, eles são obrigatórios quase eles vivem em ambientes úmidos, beleza? Vale citar, aqui vale gastar um pouco de tempo falando sobre a pele desses animais, a pele dos anfíbios, porque a pele deles, como a pele deles é formada, está diretamente ligado não só à respiração que os anfíbios fazem, mas também o tipo de ambiente em que eles vivem, beleza? Então vamos lá. A pele dos anfíbios é delgada, permeável e altamente vascularizada. Ela se mantém lubrificada e úmida devido a glândulas produtoras de muco na sua pele. Isso garante com que os anfíbios eles consigam realizar trocas gasosas pela superfície corporal deles, né, pela pele, o que caracteriza a respiração cutânea. Só que nem tudo são flores. Essa característica da pele é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que promove, garante a troca as trocas gasosas, né, pela superfície corporal, ela também a pele deles permite com que muita água saia, né? Eles permite que uma grande perda hídrica através da superfície corporal também. Então, esses animais, eles correm muitos riscos de desidratação, o que faz com que eles, obrigatoriamente, tenham que estar em ambientes úmidos, senão eles morrem desidratados, tá? Bom, além disso, o que é legal saber dos anfíbios? Os anfíbios, eles são animais que possuem respiração branquial quando são larvas, né? Então as larvas possuem respiração branquial e excretam amônia. Os adultos, por sua vez, eles possuem respiração pulmonar. Só que é um pulmão muito merda, tá ligado? É um pulmão pouco alveolado que não dá conta de sustentar o animal sozinho. Por isso ele precisa também fazer respiração cutânea, beleza? Um detalhe importante, né, é que as glândulas produtoras de veneno em alguns anfíbios, como os sapos, a gente denomina de glândulas paratoides. E vale citar aqui, que já caiu em prova várias vezes, o fenômeno do qual alguns sapos venenosos, eles apresentam uma coloração colorida. Sapos são venenosos, mas eles não são peçonhentos como alguns escorpiões, como serpentes, porque eles não têm estrutura inoculadora de veneno. Isso é uma distinção importante para a gente prosseguir. Bom, voltando a falar desse fenômeno, né, de coloração dos sapos venenosos, a gente chama de coloração de advertência ou coloração aposemática, tá? Essa coloração, ela mostra aos possíveis predadores desse sapo que esse animal é venenoso, que esse animal é perigoso. Então, predadores vão evitar esse animal, né? Então, a predação deles vai ser evitada, justamente porque eles são perigosos. Ao contrário do que muitos pensam, essa coloração de advertência, ela não só beneficia apenas a presa, né, que tem a sua sobrevivência, tem uma maior garantia, né, de sua sobrevivência, mas também confere vantagem ao predador. Porque, pensa comigo, já que o predador ele percebe através de cores chamativas que as presas são perigosas, reduz-se muito a chance de um predador ele comer um animal venenoso, né, que produz um veneno poderoso. Então essa relação, é importante ter essa ideia de que eles se beneficiam desse processo, ambos. Última coisa aqui para eu comentar sobre anfíbios
Por que a excreção de ureia ela foi selecionada pela evolução nos anfíbios adultos? Porque a ureia ela tem menor exigência hídrica para a eliminação do que a amônia, o que gera uma economia de água por parte dos anfíbios, beleza? Antes de a gente prosseguir, eu acho que é importante a gente falar sobre os anexos embrionários, porque é um tema que está diretamente ligado à zoologia e cai bastante. Os anexos embrionários, antes de falar deles, uma coisa que é emblemática assim, na conquista do ambiente terrestre pelos répteis é o ovo amniótico, que é o amínio é um dos anexos embrionários. O ovo amniótico, ele permitiu a maior proteção mecânica para o embrião, além disso, maior proteção contra desidratação, o que faz todo sentido no ambiente terrestre, não é? Então, vamos lá. O primeiro anexo embrionário que a gente tem para falar é o saco vitelínico. O saco vitelínico ele está presente em todos os vertebrados e contém as reservas nutritivas que serão consumidas pelo embrião durante seu desenvolvimento. O próximo que a gente tem para falar é o amínio. Como eu já falei, o amínio, que possui um líquido amniótico, esse líquido ele amortece impactos, conferindo proteção mecânica, mas também ele protege contra a desidratação, beleza? E já que ele está ligado à conquista do ambiente definitivo, será que faz sentido peixes e anfíbios terem amínio? Não, né? Já que foram os répteis que conquistaram em definitivo o ambiente terrestre. Então o amínio ele só aparece dos répteis para frente. Então vai estar presente em répteis, aves e mamíferos. Então é um jeito aí de você aprender e não apenas decorar. Próximo anexo embrionário que eu tenho para falar são o córeo, né? O córeo, junto do alontoide, né, que eu já vou falar, ele promove as trocas gasosas, né, facilita as trocas gasosas entre o meio externo e o embrião, beleza? Bom, o próximo é o alontoide. O alontoide, ele é um anexo embrionário que armazena excretas nitrogenados do embrião, principalmente ácido úrico. E faz total sentido, porque ácido úrico é o excreto nitrogenado entre os três mais famosos, né? Ácido úrico, amônia e ureia, menos tóxico. Então, reduz-se o risco de intoxicação pelo embrião, tá? Bom, e por último, e não menos importante, a placenta. A placenta é um anexo embrionário que tem várias funções. A placenta, ela permite a passagem de anticorpos do sangue materno para o fetal, permite as trocas gasosas entre o feto e a mãe, envio de nutrientes para o feto e excreção, né? Troca também de excretos nitrogenados, beleza? Além disso, a placenta, ela também produz hormônios, né? Ela produz progesterona, estrogênio, né? A placenta é muito importante. E a placenta, ela só está presente nos mamíferos, mas não em todos. Ela está presente, sobretudo, nos mamíferos eutérios. A gente até tem placenta nos marsupiais, mas não é todos que possuem. E quando possuem, é uma placenta rudimentar, tá? E qual que é a origem da placenta? A placenta, ela tem origem mista. Isso significa que a placenta, ela se origina de uma estrutura, uma região do córeo dotadas de dobras, que a gente chama de vilosidades coriônicas, e ela se origina também de uma região do endométrio, beleza? E por fim, né, isso não tem a ver com o anexo embrionário, mas já que a gente está falando de placenta, eu acho interessante citar. Como que se origina o cordão umbilical, né? O cordão umbilical ele vai se originar a partir da expansão do amínio, que vai envolver o alontoide e o saco vitelínico e originar o cordão umbilical, beleza?
Bom, vamos retornar aqui a nossa discussão sobre os animais e vamos falar sobre os répteis. Os répteis são os animais que eles conquistam o ambiente terrestre de forma definitiva. E basicamente o que eu tenho para falar são as características que permitiram essa conquista. Vale citar o ovo amniótico, que eu já falei. Outra característica importantíssima é a presença de pele queratinizada, que vai ser um padrão a partir de agora, né? A pele queratinizada, a queratina, ela é uma substância que impermeabiliza a pele. É uma substância que reduz muito a perda de água pela superfície corporal, o que é vital para animais terrestres, beleza? Outra conquista evolutiva, né, é a respiração 100% pulmonar. 100% pulmonar. Por que eu estou falando que ela tem que ser 100% pulmonar? Porque se você colocar na prova a respiração pulmonar, você vai tomar errado. Por quê? Porque os anfíbios também têm respiração pulmonar, mas eles não conquistaram o ambiente terrestre. Por quê? Porque eles também realizam respiração cutânea. Então é importante dizer respiração 100% pulmonar. Porque o pulmão dos répteis já é mais robusto, já é mais desenvolvido, já é mais alveolado, né? Outra característica extremamente importante que possibilitou a conquista do ambiente terrestre é o surgimento do pênis ou a fecundação interna, que estão basicamente ligados, né? A fecundação interna, ela permite a independência de água na reprodução, já que o macho ele deposita os seus gametas no interior da fêmea, tá? Outra parada aqui, que é importante, né? O ovo amniótico, eu já falei, e a excreção de ácido úrico. O ácido úrico é um excreto nitrogenado extremamente pouco solúvel, muito pouco solúvel. Então, a menor custo de água para ele ser eliminado, né? Me fugiu um pouco a palavra. Então, a menor demanda hídrica para sua eliminação. Então, isso vai fazer com que eles economizem muita água, beleza? Bom, vamos prosseguir aqui. Vamos falar sobre as aves. As aves, elas são... Antes de falar propriamente das características das aves, é importante que falar sobre que as aves voam, né? E qual que é a importância evolutiva do voo, né? Da capacidade de voar. O voo, ele permite a maior capacidade de obtenção de alimento, maior capacidade de encontrar parceiros sexuais, maior capacidade de fugir de predadores, maior capacidade também de migração. Por que a migração é importante? Porque através da migração eu posso me deslocar para regiões em que a minha reprodução e a minha sobrevivência serão mais favoráveis, beleza? E falando das características das aves propriamente ditas, no vestibular é muito cobrado características que contribuem para o voo e contribuem para a redução do peso das aves. E a gente vai trabalhar com isso aqui. Vamos falar sobre a pele queratinizada das aves. A pele delas é queratinizada, né, como eu já falei, que vai ser uma tendência a partir de agora. Então, reduz-se, né, a perda de água através da superfície corporal. Mas não só isso. A pele delas pode ser encontrada abaixo da derme uma camada robusta de tecido adiposo, que não só funciona como uma reserva de energia, mas também é um isolante térmico. Outra coisa, vamos falar dos anexos da epiderme delas. A gente pode citar o bico, glândulas, a gente pode citar também as penas. As penas são anexos extremamente importantes. E vamos falar dela agora. As penas são anexos epidérmicos, né, queratinizados. E elas conferem um formato aerodinâmico às asas. Mas não só isso. As penas, elas também podem atrair parceiros sexuais, né? Então, ela atua ali na atração sexual, mas também pode funcionar como um isolante térmico também, beleza? Outra característica importante que a gente pode falar é a presença de sacos aéreos. Os sacos aéreos são estruturas incríveis das aves. São estruturas que armazenam ar, né?
são cavidades dotadas de ar que basicamente vão atuar na diminuição da densidade corpórea desses animais, porque uma cavidade cheia de ar, ela pode substituir tecidos que seriam pesados, que seriam densos, né? Então, há uma leveza garante uma leveza maior às aves. Além disso, os sacos aéreos, eles promovem maior circulação, né, maior fluxo de ar nos pulmões e atuam no controle da temperatura, já que os sacos aéreos, eles também conseguem dissipar muito calor. Tudo bem? Vamos passar agora e falar sobre algumas características que o vestibular gosta que reduzem o peso diretamente, que estão ali relacionadas à redução do peso. Primeiro, excreção de ácido úrico, porque o ácido úrico, ele como ele é pouco solúvel, então exige menos a necessidade da ave de tomar água, então reduz o peso dela. Além disso, tem a ausência de bexiga, que leva a um menor acúmulo de urina, inclusive isso vai reduzir o peso delas também. E uma característica emblemática são os ossos pneumáticos. Os ossos das aves, eles apresentam cavidades, né, e são cheios de ar, beleza? O que confere leveza para o animal. Vale também falar, né, tô olhando aqui, né, para ver se tô falando tudo. Vale também falar sobre a ausência de dente, beleza? As aves não têm dente e isso contribui também para a leveza. Vamos falar agora dos mamíferos. Os mamíferos, eles são divididos em 3 subclasses, basicamente. Os mamíferos prototérios ou monotremados, que põem ovo, basicamente, que é o caso do ornitorrinco e da equidna. Esses mamíferos, eles não possuem placenta, beleza? Eles também são divididos em marsupiais ou metatérios, que são mamíferos que possuem marsúpio. Às vezes eles possuem até uma placenta, mas ela é muito pouco desenvolvida ou não possui, tá? E tem os mamíferos eutérios, que possuem uma placenta desenvolvida. Todos, beleza? Todos os mamíferos eutérios possuem uma placenta bem desenvolvida, que é o maior número de mamíferos, né? Então, né, nós somos mamíferos eutérios, o morcego é um mamífero eutério, e isso pra mim é inacreditável, tá ligado? Tipo, o morcego, ele tem placenta, tá ligado? Isso é muito maneiro. E quais características importantes que a gente pode falar que são exclusivas dos mamíferos? Bom, a presença de placenta, né, como eu já falei antes aqui, é exclusiva de mamíferos. Presença de pelos, presença de diafragma, só mamíferos têm diafragma. Dentição diferenciada, dentes diferenciados, dentes que conseguem triturar diferentes tipos de alimento, aumenta a variedade de alimentos que eu posso consumir, né, que os mamíferos podem consumir. Além disso, os mamíferos, eles excretam ureia, tá bom? Eles possuem glândulas mamárias, que são produtoras de leite. E essa é a característica mais que leva o nome deles, né? O leite, ele é importante porque, além de nutrir o filhote, ele também permite o fornecimento de anticorpos, né, da mãe para o filhote. Outras duas características, né, que são glândulas também, são as glândulas sudoríparas, né, produtoras de suor. E o suor, ele é importante para a termorregulação, porque lá das aulas de física, a água, que é o principal constituinte do suor, ela tem uma elevada capacidade térmica, né? Tem um elevado calor específico. Então, é necessário muito calor para variar a temperatura da água. Então, quando a gente soa, por exemplo, suar aqui, quando a gente soa, a água aqui, ela vai roubar muito calor da pele e vai resfriá-la. Por isso que assim que o suor atua. Por isso que ele é importante para manter a temperatura corporal, né? Para atuar ali na regulação térmica.
Outra característica são as glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas são glândulas produtoras de uma secreção lipídica que vai impermeabilizar, proteger e lubrificar os pelos e a pele. Beleza? Rapaziada. Tá. Por último aqui, só para encerrar. Hemácias nucleadas. Perdão, hemácias anucleadas. Sem núcleo. Isso é importante porque isso é interessante porque aumenta a capacidade de O2 transportado, né? Aumenta a eficiência da oxigenação dos tecidos. Beleza? Rapaziada, eu sei que foi muita informação e não sei se vai ser postado ou não. Enfim, é mais para mim mesmo. Tudo isso eu tirei da minha cabeça, então talvez eu possa ter errado em algumas coisas. É isso. Valeu? Espero que tenha sido produtivo.